Oi, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é a irmã Lisa Rios. Eu queria contar para vocês 3 visões. Eu vou contar nesse mesmo vídeo 3 visões que Deus já tinha me dado sobre o Lula e o Alexandre de Moraes. Já desde 2020, mais ou menos, Deus me mostrou. Sempre quando eu estava orando, Deus mostrava o Alexandre de Moraes e o Lula. Desde aquela época ainda que antes do Bolsonaro perder as eleições, que Deus me mostrou essas visões aqui. Essas 2 visões primeiras. A última eu vou contar que ela é recente. Bom, eu estava orando aqui na minha casa, normal, não estava nem pensando em Alexandre de Moraes e muito menos em Lula. E daí eu estava orando, Deus me deu uma visão. Eu entrava dentro do Palácio do Planalto junto com Alexandre de Moraes. Só que o Alexandre de Moraes, ele entrava caminhando. Eu entrava como se eu estivesse sobrevoando a cabeça dele. E aí ele entrava tipo como se estivesse querendo bater nas portas, assim, com força, com violência, e xingando muito, xingando o Lula. E entrou e xingava muito o Lula, dizia assim: você não fez o que eu te mandei, era para você fazer o que eu te mandei. Eu te dei uma ordem para você fazer e você não fez. Aí ele se aproximava do Lula. Quando ele se aproximava do Lula, ele dava uma gravata no Lula, uma gravata. E aí o Lula esperneava, eu via as pernas do Lula como se não estivesse no chão. Ele se esperneava, ele estava sendo estrangulado. E aquela discussão feia do Alexandre de Moraes falando na cabeça do Lula, com ódio mesmo. Aí eu olhava pro terno do Lula, era um terno azul. E quando eu olhava pro terno azul do Lula, eu vi um sangue descendo, escorrendo sobre o paletó dele, do lado direito dele, do lado direito. Escorria aquele sangue e caía no chão. E aí aquela visão cessou, né? Cessou. Então passou-se uns dias. Sempre quando eu ia orar, Deus mostrava a cara do Alexandre de Moraes. Eu orava. E pronto, eu orava e deixava quieto. Então passou-se mais um tempo, tipo meses depois. Isso já naquele período da confusão lá de pessoas serem presas, serem injustiçadas lá do 8 de janeiro. Naquele período, Deus me deu outra visão. Eu vi, eu estava orando de novo, novamente, orando com o joelho no chão, orando a Deus. Não estava pensando em Lula, nem ninguém daí do Brasil, assim, no sentido de política. E aí Deus me abriu a visão de novo. Eu vi o Lula em pé. Ele estava de terno e gravata de novo. E ele, do lado esquerdo dele, tinha uma sombra. Era um vulto, assim, escuro, na forma de um homem. Mas não era um homem, era um vulto escuro. E aonde o Lula se movimentava, por exemplo, se ele virasse para a direita ou para a esquerda, aquela cruz, ó, aquela sombra, ela acompanhava ele. Mas não era a sombra do Lula, era uma sombra grande, bem mais alta do que o Lula. Ele não estava perto de uma parede para dar sombra dele, entendeu? Não era, porque era uma sombra diferente do corpo do Lula. Então, quando eu vi aquela sombra, eu falava assim: uai, que sombra é essa? Que caminha junto com o Lula o tempo todo? Aí aquela visão mudou o cenário. Aí eu vi um caixão de longe, um caixão marrom, eu vi esse caixão de longe. E aquele caixão, ele vinha chegando para perto de mim. E ele chegou assim, perto do meu olho, perto assim de mim, e eu olhava dentro do caixão. Quando eu olhava,
aquela parte de dentro, ela branca. E quando eu olhei, eu pensei assim, olha, eu tô vendo o Lula dentro do caixão. Então eu vi o rosto do Lula com algodão assim dentro do nariz, dentro daquele caixão. E aí a visão fechou e eu orei sobre aquilo ali depois, mas guardei essas duas visões e contei só para a família, contei para os amigos, mas nunca fiz vídeo falando sobre isso. Passou-se o tempo, né? Passou-se o tempo e aí Deus me deu uma outra visão agora recente. Essa é recente. Tem entre 3 meses a 4 meses. E eu resolvi juntar essas 3 e contar. Era como se eu estivesse no Brasil. E eu estava vendo um avião que saía do Brasil. Um Boeing. Ele estava cheio de políticos do Brasil. E eu vi ele sobrevoando o céu do Brasil, da América do Sul, Centro-América. E ao se aproximar do espaço aéreo americano, eu ouvi a conversa que eles estavam conversando lá dentro. Eles diziam entre eles assim, olha, descobriram tudo. Não tem mais como esconder nada. Todo mundo já sabe de tudo. E não tem mais nada o que fazer. Então, quando eu ouvi aquela conversa, o avião cruzava o espaço aéreo americano. Quando ele cruzava o espaço aéreo americano, eu vi uma bola de fogo enorme no avião, na traseira do avião. Quando aquela bola de fogo começava, ela aumentava. E quando ela aumentava, aquela bola de fogo, eu via que aquela bola de fogo, ela caía. Ela caía e não dava mais eu não conseguia mais acompanhar o avião, porque eu tinha acompanhado o avião desde o Brasil até o espaço aéreo americano. Então, era à noite, mas eu vi o avião nitidamente, o avião normal, um Boeing, meio branco, né, assim, branco. E aquele avião, ele caía no mar. Era como se ele tivesse explodido e caía. Não se sustentava. Então, daí eu me despertei de novo dessa visão. Essa visão foi recente, tem entre 4 meses a 3 meses de agora. Nós estamos agora em agosto, né? Já praticamente no meio de agosto, né? Chegando para o final de agosto de 2024. Foi essa visão que eu tive do Senhor.